Fala, meu povo do canal do YouTube do Futebol da Paraíba ou também pela TV Diário do Sertão. Me chamo Gustavo Cruz, estou aqui para mais um giro da semana, dessa vez com meu grande amigo Eric Júnior e também Diego Cordeiro, meu companheiro de fotógrafo no último jogo agora que a gente teve aqui no Almeidão. E Gustavo já começou estourando o microfone aí nessa apresentação, né? Normal, animação. Ele fala um pouquinho baixo, mas hoje vamos discutir... Você Eu falo muito alto, com certeza. Mas hoje vamos discutir aqui sobre mais uma semana do futebol paraibano, mais uma semana sofrível, né? Porque tá difícil a situação, né? Né, Zé? Tá complicado. Os dois times do Paraibano perderam esse final de semana e aí vamos embora comentar que não tem muito... Só quem não perdeu foi o Três que não jogou. E o melhor lance da semana acho que foi Arluz do Almeidão, né? Foi o principal protagonista positivo da semana. A gente tem muita coisa para falar, tem derrota do Souza no Arruda, gol perdido do Souza e do Botafogo, derrota com virada pro Caxias contra o Botafogo dentro de casa, situação complicada, coletiva com falas pesadas do Márcio Fernandes, né? Falando que o Belo vai lutar. Agora a luta é para permanecer na Série C, onde até semana passada se falava muito do acesso. E o Souza que, infelizmente, mais uma derrota, né? Enfim, tudo isso a gente vai ver depois da vinheta. Muito bem, queria começar falando do Botafogo. Nós três estivemos lá, né, ao vivo, em loco. Tirei foto com o Zé, pedi algumas dicas e a câmera desse homem aqui, que eu ainda não recebi minhas fotos. Ficaram boas. No momento que sair esse episódio já está tudo no seu Instagram. Tá tudo postado. Queria que vocês falassem um pouco como é que vocês viram o Botafogo. O Botafogo começou ganhando com uma falha defensiva horrível do camisa 23 do Caxias, se eu não me engano, Vini Guedes, o nome dele. Assim, uma falha terrível, o Honório aproveitou e fez o gol, o Honório que joga muito, é verdade. Uma chuva danada, mas o Botafogo acabou levando a virada. Numa noite que era para ser iluminada, não brilhou tanto o Botafogo, né? No dia que foi feita a inauguração dos novos LEDs do Estádio Almeidão, que podemos dizer que foram os principais protagonistas da partida, assim, porque... O governador estava lá. O governador estava todo mundo lá para abrir para inaugurar essa iluminação que já foi esperada há muito tempo, mas o time não fez as honras de inaugurar com festa, né? Mais uma atuação. Todo mundo não, né? O presidente da FPF está no Mundial. Mas enfim. Mais importante foi o Palmeiras. Enfim, sobre o Botafogo, mais uma vez perdendo em casa, mais uma vez se afundando na tabela, a chance que era para se recuperar não se recuperou. E nesse momento o Márcio Fernandes ele falou, né? O Botafogo agora ele tem que olhar para não cair. Esse é o que o Botafogo tem que olhar nesse momento, porque é a realidade do que a tabela e o campeonato tem mostrado. O Botafogo tem apenas 2 vitórias em 9 partidas até aqui na Série C, e para buscar a classificação agora é extremamente difícil, né? Porque restam 10 partidas, a nota de corte da Série C, a gente costuma falar muito da nota de corte, né, desse campeonato, que é 30 pontos. Você pode até passar com menos, mas a nota de corte ali, para se garantir, é 30 pontos. E o Botafogo, para alcançar os 30 pontos, ele tem que vencer 7 das próximas 10 partidas. Ou seja, nesse momento, o objetivo é olhar para de baixo ali mesmo, não primeiro se preocupar em não cair, aí depois você olha para cima ali, se deve sobrar alguma coisa, né? A primeira preocupação tem que ser essa. O Botafogo, uma coisa interessante também, é que faz um gol de uma falha, e os 2 gols que leva vem de uma jogada que começa no lateral. No lateral para o Caxias, né? Primeiro gol aos 42, uma cobrança lateral rápida para Calisson, perdão. Faz o cruzamento e aí Eduardo Melo, né, sobe de cabeça, cabeceia sozinho, não tem ninguém para marcar. Houve reclamação por parte do Botafogo por um possível impedimento, mas Série C não tem VAR, né? Não vou nem reclamar disso. Mas enfim, não, eu confesso que eu de primeira achei que estava impedido o lance, depois eu fiquei meio assim. De toda forma, não dá para o cabo subir sozinho e fazer um gol de cabeça. É impressionante. E a impressão que fica, ainda mais no segundo gol, que também teve uma falha
Quilomar cabeceou no pé do jogador pra virada. Eu tava de perto, eu consegui ver. E foi uma falha de Michel, na minha opinião. Não, com certeza. Embora assim, o campo tava molhado, a bola que tava conversando com o Vitola, que nesse momento está sendo entrevistado agora. Vitola, Vitor Oliveira e Vitor Soares, que Vitor é um grande goleiro No amador. caso, no momento que ele tá gravando. No momento que ele tá gravando. Você tá O pessoal entendeu, o pessoal entendeu. Já entendo, a gente sempre fala isso. Que é assim. Mas eu inclusive gravei, vou ver se eu consigo você me enviar no conteúdo da câmera. Relaxa. Vou ver se eu consigo botar aqui a imagem. Viu, produtor? Porque ele não chega a tocar na bola. Porque eu pensei que, ele tocou na bola, a bola é difícil que corre, então ele não tocou, velho. E eu gravei ele de trás na câmera. Então, assim, uma falha de Michael, que também, querendo ou não, tem crédito pra falhar. Até nessa partida que ele falhou, ele salvou em outro momento. Porque é isso, é um jogador de alto nível. Ele é o melhor jogador desse time até aqui na seleção. Agora eu queria perguntar pra você. Dava pra perceber, você percebeu também a diferença de nível do Botafogo? Porque teve um momento que o Botafogo não conseguiu tocar na bola e o Caxias amassou. Então, inicialmente no jogo, o jogo ficou muito lá e cá. Quem começou criando as ações foi o Caxias. Sim. O Caxias criou umas 2 oportunidades, o Botafogo criou mais uma oportunidade e na segunda oportunidade marcou o gol com o Gabriel Honório. E nisso o Caxias ficou tentando e falhando, e inclusive teve boas defesas do Fracaro. Só que ficou só tentando. Aí quando chegou no final do primeiro tempo, teve aquele fatídico lance, né? O lateral foi cobrado rápido. A defesa é um problema da defesa do Botafogo, que eles dormem muito. Tão prostrado, mas não. Tão prostrado, mas não marcam, não vão para cima. O Eduardo, ele sobe sozinho no meio de dois jogadores. Ele estava marcado por 2 jogadores, ele conseguiu subir. A bola foi relativamente alta e ele conseguiu cabecear e marcar o gol. Então, é uma deficiência muito grande da defesa, como o Marcos falou, desde o começo do campeonato. Eu me lembro do último episódio que eu comentei, que a gente falou da mesma coisa, do Floresta, a facilidade do Floresta em marcar os gols fáceis. E o segundo gol, a mesma coisa, uma cobrança lateral, uma espirrada para o meio do campo. O jogador dominou já passando, e o jogador que eu não lembro que fez o gol, que foi o Eduardo Almeida? Thomas Bastos. Sim, o segundo. Segundo tempo. A zaga também estava prostrada. Tava os 4 jogadores fechando, só aberto o meio, e ele simplesmente meteu dali mesmo e fez o gol. É um lance que o Michel falhou ali na defesa, mas ele não podia ter aquela liberdade para finalizar dali. Exatamente. Não, mas não é de hoje que a gente vê vários problemas defensivos do Botafogo. Teve um lance que o Michel teve que sair do gol para chutar a bola. Eu vi um lance igual, a diferença é que em vez de ele ir por linha reta, ele foi para lateral. Eu vi, ou ele vai levar um gol de cobertura, se ele não chegar a tempo, né? Ou ele vai levar um gol de cobertura, ou ele vai tentar assassinar de novo, igual como foi com o Bruno Leite, sem o peso da palavra, vocês estão entendendo. Mas é impressionante a deficiência defensiva, como o Zé disse, que tem o time do Botafogo. E uma coisa que eu estava comentando com outros colegas também, 2 coisas na verdade. Primeiro, com outros colegas da imprensa ali na beira do campo, não se vê evolução do time do Botafogo do começo do ano pra cá. É impressionante. E eu me arrisco a dizer, não é nem valorizando o técnico, mas mostrando o problema mesmo. O melhor trabalho que eu vi até agora desse Botafogo foi o de João Bussi. E eu não acho que isso é valorizando o João Bussi, desvalorizando o que está acontecendo com esse elenco. E outra coisa que eu comentava muito também o poder zero de reação que tem esse time, cara. Teve uma reportagem, vou dar o crédito aqui, da Arena Correio, que nosso colega Vitor Oliveira perguntou até para Márcio Fernandes que o Botafogo não conseguiu, até agora, virar nenhum placar dessa Série C. Todas as vezes que o Botafogo está perdendo, ou começa perdendo, ou toma uma virada, o Botafogo não consegue virar, nem empatar. E também não tem poder ofensivo para liquidar a partida. Todas as partidas ganhadas foi por 1-0. Só, acho que, salvo engano, foi 2 partidas que ganhou, né? Ganhou de 1-0 do Retrô e a primeira contra o Confiança, que não tinha técnico. Era o interino,
Que O Zaga ele assume, ele fica na beira do campo, mas ele não deu treinos durante deu aquela treino. semana. Não deu um, tipo assim, nossa. Ele venceu- não foi o grande responsável pelos treinos, pela preparação daquela partida. Ainda assim, foi gols de erros defensivos do Confiança. Se a gente voltar no tempo, não foi gols não foi gols de trabalhadas do Botafogo. Nenhum dos gols do Botafogo, os ataques, eles não são trabalhados, não são feitos, parece uma coisa que eles vão e acontece. Eu no negócio também que eu tava conversando muito com o Marcos quando o Eric Júnior, eu tava conversando muito com o Eric Júnior quando acabou, é que os caras não conseguem fazer gol, velho. A gente comentou sobre isso. Os jogadores chegam lá e não conseguem fazer o gol. Tava assim, E é absurdo a espirrado. vontade de gol perdido. E E foi- nesse jogo contra o Caxias teve muito isso, porque o Botafogo a gente vai dizer que criou as chances ali e tal, teve... Mas que não foi um grande jogo do Botafogo, teve as chances criadas, mas o time normalmente desperdiçando muito ali. Teve a chance do Silvinho, né, com o Evandro. Ali foi. Que, Todo respeito. que a gente tá até na discussão aqui, de quem foi que perdeu mais gol ali. Se foi o Silvinho ou foi o Evandro. Pra mim, na minha opinião, foi mais o Silvinho do que o Evandro. Por quê? Primeiro, o João Diogo chuta, né? E aí o goleiro faz A uma defesa defesa. fácil, porque a bola foi nele, ele chutou no meio. Mas também chegou agora, eu perdoo. Inclusive eu tenho um ponto a considerar depois. Enfim, o camisa 7 João Diogo, que chegou agora do Santa Cruz, né? Foi. Chuta no meio do gol, o goleiro dá o rebote e o Silvinho, óbvio, ele é ponta, então ele tá do lado. Não é o chute mais fácil do mundo. Mas se você colocar essa bola, vem, entra. Aí a bola bate, ele chuta de novo em cima do goleiro Sim. e tem um ângulo aberto. Imaginando que aqui é o gol. Tem um Aham, ângulo aberto tem um aqui, lado- porque o goleiro o não ângulo fechou o direito ângulo dele. direito. Ele tá aqui. Ele tava numa reação, né? Imagina que aqui atrás, O goleiro tava se Não levantando. vai entender isso que eu tô falando. Mas eu sou o Silvinho, certo? E aqui tá o goleiro, ele tinha como chutar aberto ou colocar aqui, ó, cruzado. Ele chutou em cima do goleiro. Aí, obviamente, a bola sobra e passa por Evandro, que vem em velocidade e não consegue pegar a bola. Mas dá tempo do goleiro ainda pegar e agarrar a bola. É assim, eu não sei o que acontece, se é falta de treino e finalização, não quero também acusar disso, mas não tem poder de reação, não consegue, os reforços parece que chegam e não conseguem ajudar. Honório joga muito, Ele é o principal de É o linha que eu desse disse. time, né? é o principal é o dele, que não eu é disse. mais, a gente falava muito de Guilherme Santos não tá mais conseguindo entregar tanto. Acho que até por não estar jogando, opa, pênalti. Cuidado, eu quase que o Botafogo. Até o Botafogo não, calma. Até por não estar jogando na posição de origem, né? Mas o Honório, assim, tá carregando esse time. E assim, é um negócio impressionante. Dourado também não conseguiu jogar muito, Denilson entrou também não conseguiu jogar muito. E o João Diogo, que foi um dos últimos contratados agora, ao meu ver, não tá com um físico muito bom. Até tirei uma foto assim de longe, mostrei pra Januário, tá com. Tem que fazer uns cardiozinhos, todo respeito, obviamente. Eu não reparei nisso aí, mas... Eu reparei, ele tá com um físico pesado, assim, velho. Mas conseguiu jogar, é verdade, não quero também. Agora, De outros jogadores, ele foi um ponto que eu achei Até positivo. positivo no time. Mas você viu que ele até sentiu, é o que conseguiu faltava, correr, né? o que falta nisso no time do Botafogo. Jogadores que entrem com vontade de fazer alguma coisa. Porque parece que eles estão é um elenco muito quebrado, né, com a torcida xingando muito e resultados ruins, a galera, eles não estão com tanta confiança. O que acontece de um jogador na oportunidade de Silvinho não tá num estado emocional que chuta de qualquer jeito. Mas o João Diogo, ele entrou, era um cara que queria, tava querendo botar lenha diferente de quando o Camilo entrou. Que era um cara que não tinha mais o gás para fazer alguma coisa ali. bateu uma falta bem ainda. Bateu, não. Camilo entrou pra bater falta ali, basicamente. Mas não vinga. Eu, desde o início, mantenho a mesma opinião. Para mim, foi uma má escolha da diretoria do Botafogo trazer Camilo por empréstimo. Não se traz, na minha opinião, tá? Posso queimar minha língua, tem uma revirada histórica. Camilo fazer o gol de bicicleta do acesso do Belo e eu tá calado. Mas, pô, cara, não existe, na minha opinião, você pegar um jogador de 39 anos por empréstimo. E ele não entrega mais o mesmo. E com um elenco com estrelas já um pouco envelhecidas já. O Botafogo tem até um elenco bom, mas o elenco dentro de campo, para resultado em campo, o elenco é fraquíssimo. Não tô falando de resultados, se a gente pegar o resultado. De nome,
de expectativa, de hipótese, sei lá, o Botafogo hipotético, né? O povo fala muito... Tem muito isso Neymar, né? Mas enfim, pode ser, pô, time primeira linha, mas na prática não é. E pra mim, outra estreia assim, que foi tenebrosa, que até na coletiva Márcio Fernandes falou que viu ele jogando bem, foi o de André Robles. Também. Péssimo. Não tô falando, pelo amor de Deus, não tô falando aqui que ele é um péssimo jogador. Mas que estreia horrorosa. Não tá falando do profissional, tá falando do jogo, da situação do jogo. Exato, perfeito. Péssimo, assim, que atuação horrível, com todo respeito. Mas, já faltando de respeito, mas que atuação horrível. Um monte de falha defensiva. O tempo todo, os próprios companheiros dando bronca com ele. Pô, acerta. Errava passe, errava saída de bola, não conseguia chegar. Tem raça de chegar rasgando, mas, pô, perdia a bola por cima, perdia a bola por baixo. Assim, horroroso. Você vê um cara que, na minha opinião, o Lomar tem uma qualidade, é um zagueiro com qualidade de saída de bola, de lá, assim, constrange, todo respeito, quando tá do lado dele. Porque foi uma estreia horrível. Eu espero que nos próximos jogos ele jogue bem. Enfim, adoro quando cala minha boca, de qualquer time. Mas, não no bom sentido, mas assim, pô, horrível, velho. Que atuação péssima. E preocupa demais o fato do Botafogo não conseguir reagir nessa Série C nesse momento. O Botafogo vai se afundando na tabela, vai olhando pro Z4 da competição. Isso não é algo que é aceitável, assim, pra gestão do Botafogo hoje. A SAF do clube, assim, sempre que a gente fala da SAF do Botafogo, a gente sempre mantém as mesmas ressalvas. Sempre vai falar sempre a mesma coisa. De que a estrutura que está sendo montada é incrível. A academia está sendo construída, incrível. A reforma do CT, incrível. O hotel novo que está sendo feito também, incrível. O ônibus que foi comprado, também fantástico. Então a gente entende tudo isso, entende que há uma vontade da SAF de crescer, de desenvolver o clube. E há essa ambição de investir, fazer o clube realmente subir para o nível de Série A. Isso é para pontuar que ninguém aqui está falando que... porque não tem resultado em campo, então a SAF não trabalha. Não. A gente sabe que a SAF trabalha muito e trabalha muito bem. Só que tá faltando competência para fazer todo esse investimento, tudo isso se reverter para o futebol, para dentro de campo. Porque assim, eu acho que eu posso dizer isso assim, pegar tudo de positivo que a SAF fez. Tudo de positivo que a SAF fez até aqui no Botafogo, foi muita coisa. Eu também seria capaz de fazer se eu tivesse milhões de reais na minha conta. Se eu fosse milionário, eu também teria a capacidade de construir, reformar o CT, de construir a academia, de construir o hotel. Eu teria a capacidade de ir lá comprar o ônibus. Porque isso você precisa de dinheiro para fazer isso. Eu não tenho esse dinheiro. Mas se eu tivesse, eu teria a capacidade de fazer isso. Investir no futebol da Paraíba. O próprio Breno Moraes, se ele tivesse essa quantidade de dinheiro, que ele já tem uma quantidade boa, mas se ele tivesse quantidade de estrutura, eu acredito que faria o mesmo. Mas sabe o que eu não seria capaz de forma nenhuma de fazer, mesmo se eu fosse um milionário dono do Botafogo? Uma gestão esportiva de qualidade. Porque eu não sou esse cara capacitado, eu não tenho essa experiência no meio do futebol, eu não tenho o conhecimento de futebol que esses caras têm. Sim. Então a gestão esportiva eu não seria capaz de fazer. Mas o do Botafogo também não tem se mostrado capaz. Porque tudo que a gente viu dentro de campo do Botafogo até aqui tem sido lamentável. Teve primeiramente perdendo o Paraibano, que a gente até aceitou porque pegou no meio. Né? Ele assumiu o clube no meio, pegou no meio do campeonato, foi crescendo ali até... e perdeu a final para o Souza. Beleza. Só que na Série C, não é aceitável que o clube esteja lutando para não cair. Porque o Botafogo ele já estava num ritmo da Série C de brigar na parte de cima, de se manter, de brigar para subir. Temporada passada fez o melhor resultado da história da Série C em pontos corridos. Exatamente. O Botafogo, nos últimos 3 anos, pegar os 3 anos da SAF, 2022, 2023 e 2024, ficou apenas uma rodada fora do G8, nesses 3 anos. Que foi a última... Foi a última em 2022, mas você mostra que era um clube que estava já brigando na parte de cima. A questão de rebaixamento era algo que já tinha ficado para trás, lá em 2020, quando o Botafogo, inclusive, teve uma situação de muito problema financeiro, naquela situação da pandemia. E rebaixou o 13. Sim, foi o último momento que o Botafogo se preocupou... A alegria do Botafogo. Foi o último momento que o Botafogo se preocupou com o rebaixamento. E essa preocupação voltou agora com a SAF, porque não houve essa competência esportiva de fazer uma gestão, de montar um elenco qualificado, de escolher bem o treinador, não demitir com 4 jogos, como foi com o Zago. Então, a SAF ela tem que entender que a cobrança que a torcida faz não é em relação à estrutura. Tudo isso todo mundo reconhece.
A torcida, a imprensa, todo mundo reconhece o que está sendo feito, todo mundo sabe o que está sendo construído, se reconhece que é algo extremamente positivo. É algo que todo mundo sonhava há muito tempo de ver no Botafogo. Só que, ao mesmo tempo, nada disso aí vai valer de nada se o clube continuar nessa espiral para baixo. A cobrança é muito mais porque a gente entende o potencial que esse projeto tem. O Botafogo ele tem um projeto que o potencial é altíssimo. Sim. Esse investimento, o potencial é realmente de um clube para subir e chegar na Série A. Porque é um investimento muito pesado que está sendo feito. Só que está faltando a competência de fazer isso virar realidade. O Botafogo hoje, se ele cair... Eu não acho que vai cair. Eu não acho que ele vai cair nesse momento, hoje que ele está gravando isso aqui. Mas para mim, está se fazendo uma campanha de meio de tabela, no máximo. Não consegue quadrangular. Só que, imagina se cai, se acontece a tragédia, quando essas coisas horríveis. Você acha que eles teriam a coragem de conseguir continuar investindo esse dinheiro todo? Eu acredito que essa foi embora. Então, a gestão esportiva ela tem que mostrar rápido. Porque o Botafogo já está há muito tempo esperando para conseguir esse acesso. São 12 anos, aparentemente vão ser 13, e se não acontecer a catástrofe maior do clube cair. Então, a SAF, toda vez que a gente critica a gestão da SAF, há essa resposta, inclusive, do Alexandre Galo, do Felipe Félix, de falar, não, tudo aqui está sendo de forma muito séria, de forma que a gente quer realmente progredir, ninguém duvida disso. O que a gente está cobrando é competência. É que esse time vá realmente progredir dentro de campo. Foi muito o que Galo falou na última coletiva, que eu estive presente, que ele falou sobre isso, que para a torcida, se tiver tudo errado e a bola entrar no gol, vão ver o resultado dentro de campo. Em 2020 estava um caos financeiramente falando, e a torcida do Botafogo comemorou porque rebaixou o 13. Mas também não dá para ser nenhum dos dois extremos. Não dá para um time ter uma estrutura gigantesca, performática e não conseguir dar resultado dentro de campo. Todo respeito, vou fazer uma comparação aqui. Não é como se a gente estivesse falando do Serra Branca, porque é um time que está crescendo agora. Sim, então tem uma estrutura gigantesca. E, sei lá, não conseguia porque conseguiu. Mas se não conseguir subir para a Série C ano que vem, não vai ter a pressão porque não tem o tamanho que o Botafogo tem. Então, óbvio, ninguém aqui tá pedindo volte a não ter talher e prato no CT que dá resultado. Ninguém aqui é louco de fazer isso. A gente não tá aqui brincando de como a galera joga para o Lúdico, que é o azar, que tem alguma coisa enterrada, tem gato enterrado embaixo. Ninguém tá falando disso, a gente tá falando sério. Não adianta também não dar resultado dentro de campo. Eu já falei isso aqui, até fizeram corte pro Reels, vou falar de novo. A obrigação esse ano desse elenco do Botafogo é subir. Eu repito. Não acho que vai conseguir, mas é obrigação. Eu repito, a gente cobra isso, a gente está aqui falando isso porque a gente sabe que o projeto ele tem um potencial imenso. O Botafogo está com um potencial de realmente crescer, de fazer essa torcida finalmente ter vários anos de felicidade pela frente. Só que para isso não basta o investimento, tem que ter competência. Tem uma frase que eu gosto muito que é justo que muito custe o que muito vale. Então, tá aí. Se a SAF estivesse fazendo uma gestão mequetrefe, a gente provavelmente não estaria cobrando tanto. Porque a gente... Não, acho que a gente é cobrado do lados, né? Mas a gente não tá... A gente entende, sei lá, a 777 fez o que fez com o Vasco, com os outros times que... Não, o que eu tô dizendo é assim, se a SAF chega e faz só uma melhoradinha aqui e outra ali, a gente vai dizer, não, estão chegando agora, estão fazendo investimentos. Eu ia estar xingando, mas aí. Não, eu ia estar xingando, na verdade, que eu não tô. Eu, pelo menos, acredito que a gente teria uma compreensão maior de que estão chegando agora, o primeiro ano, vão crescendo aos poucos e tal, vamos tentar dar essa chance. Só que não, já chegaram dando tudo isso aí. Então a gente entende que o Botafogo ele tem que dar o resultado agora, porque o investimento não é pouco. Minha opinião é muito... E a gente sabe que esse elenco tem potencial e pode subir, porque a gente pega o jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo eles jogaram bola. Lá no Maracanã eles foram pra cima, então tomaram 4, não é mas fizeram 2. Você tá enfrentando o melhor. Eles jogaram. O cara vai jogar no Mundial de Clubes agora. E o primeiro jogo também, que sofreu um gol. Sim. Sofreu um gol e jogou bola fez pressão, não deixou os jogadores do Flamengo jogarem o futebol que contra os times de Série A, o Flamengo joga. Então, é um ponto a se pensar muito nisso, porque
os jogadores estão desmotivados. Mas como está desmotivado, que depois de 2 jogos, desmotiva tudo. Então, tipo, é o quê? A SAF que não está sabendo motivar eles? Ou eles só se interessam em alguns jogos? É um ponto a se pensar. Assim, e para situar também a situação do Botafogo, a gente está falando, porque que ele está com esse risco de rebaixamento, a realidade dele é contra o rebaixamento, porque o Botafogo vem de 2 derrotas seguidas, de 1-0 contra o Figueirense, e esse de 2-1. Está a 1 ponto fora da zona de rebaixamento, está em 15º, com 9 pontos. O primeiro na zona de rebaixamento é o Retrô, com 8 pontos. E na próxima rodada, o Botafogo vai pegar o Itabaiana. Itabaiana que está em 18º, está 2 pontos atrás do Botafogo. E vai ser lá no Mendonção, no estado do Sergipe. De verdade mesmo, respeitando a instituição, se o Botafogo não ganhar esse jogo, tem que mandar embora todo mundo. Vai embora todo mundo, do terceiro goleiro ao último atacante. Acaba, fecha as portas. Parece que todo jogo que a gente fala do Botafogo, ele diz que é obrigação de ganhar. Mas é porque o time, contra o Itabaiana, mais ele vai se afundando, mais vai virando obrigação ganhar os próximos. Contra o Caxias, eu entendo perder, porque no momento o Caxias era o vice e agora o Botafogo era o 10º... Tava no 13º por aí. Por aí. Eu até consigo, beleza, os caras estão melhor no momento. Mas quando você vê o jogo, tomar 2 gols por falha defensiva e ter um gol dado, parece que o Caxias não ganhou. E o jogo em casa? Não ganhou mais porque não quis. A impressão que dá é essa. Tá? Mito, o Caxias agora, inclusive, é o líder. É o líder. Né? Atualmente é o líder. Cara, aí você pega o Itabaiana está em 18º lugar. O Botafogo está em 15º. Ganhou do Retrô com 1-0, ganhou do Confiança. Não foi as 2 vitórias? Foi. Retrô, 17º, Confiança, 19º. E poderia ter sido ultrapassado pelo Confiança. Já poderia ter entrado na zona de rebaixamento. Isso preocupa muito, porque os times mais fracos, o Botafogo já tá enfrentando todos, né? E ganhou de 1-0. Exatamente. O Retrô do Confiança foi mais. Mas jogo assim, cara, não é complicado. O Náutico tá em 14º, empatou. Então, assim, dá pra ver que o Botafogo, se você até pegar os confrontos, que ele teve um empate ou uma vitória, são que estão ali brigando por não cair. Ó, você vê aqui, ó, pegar da parte de baixo da tabela pra cima, vamos lá. 19º Confiança, Botafogo já enfrentou. 17º Retrô, Botafogo já enfrentou. 16º Figueirense, Botafogo já enfrentou. 14º Náutico, Botafogo já enfrentou. 13º ABC, Botafogo já enfrentou. 11º Guarani, o Botafogo já enfrentou. Ou seja, o Botafogo já enfrentou praticamente todo mundo ali na parte de baixo. Maringá em 7º. Botafogo já enfrentou a maioria dos times que estão ali na parte de baixo da tabela. Ou seja, agora... Só vem pedrada. O fumo ele vem agora. E o Botafogo ele não tem demonstrado o desempenho para dar confiança de que vai conseguir vencer e que precisa vencer muito. Porque quem a gente está olhando aqui, hoje rebaixamento. Sim. Porque até o Márcio falou, a primeira preocupação é rebaixamento. Mas se quiser ainda sonhar com o acesso, que era para ser a prioridade máxima desse ano de 2025, aquilo que eu falei, tem que vencer 7 de 10. Bom, e ressaltando também que esse jogo contra o Itabaiana vai ser daqui a 14 dias. Eles têm 14 dias para se preparar para esse jogo. Tinha 14 dias do último para esse também. Né? E não vai ter o técnico em campo. Eu vou falar disso já, que eu tenho 2 pontos, na verdade. Primeiro, o que eu sempre falo aqui. 12 anos na Série C. Meu amigo, 13, 14, 15, 20, uma hora cai. Uma hora, eu espero que não seja agora, mas eu tenho falado isso desde o começo da temporada. Desde o começo da Série C, na verdade. Eu tenho falado. O Santa Cruz, gente, estava na Série A um dia e hoje em dia está na Série D. Tantos outros clubes que a gente conhece. O Sampaio Corrêa em 22, não lembro se foi 22, 23, ele terminou em 5º da Série B, assim. Pois é. Você passar uma década, mais de uma década na Série C, em qualquer divisão, você passa mais de uma década na Série A, você vai virar um time. O Fortaleza hoje é time de Série A. Por quê? Passou um bom tempo lá, não tá uma década ainda, né? Mas tá desde 2019 na Série A. É um marco, é diferente. Você tá lá. Se você ficar na Série C, meu amigo, uma hora você vai cair. A não ser que você chegue na elite do futebol, né? Se você passa muito tempo na Série B, você vai cair. Se você passa muito tempo brigando para não cair na Série A, você vai cair. Aí você passa um tempão para dar uma decaída dessa.
Aí volta a falar. Teve todos esses problemas, como o Galo falou, a gente entende o trabalho, a academia de lá era ridícula, a gestão era horrível, não tinha talher, não tinha prato, segurança era de cachorro, tudo isso é verdade, tá? Tudo isso é verdade. Porque era uma situação precária, ó, no CT da Maravilha do Contorno. Mas o time conseguiu com Pisa, que hoje está no ABC, que inclusive está à frente do Botafogo, importante falar, com um time bem pior, com um investimento bem menor, né? Hoje a gente vê o Botafogo na situação que está, tendo o time no ano passado, tendo a melhor campanha da história da Série C. E aí, eu, principalmente que vou em coletiva, vejo as reformas, tudo, vi como é que tá lá, enfim, não tenho o que falar. Mas dentro de campo, não se pode, é o mínimo. Você tá exagerando. O mínimo, vou até ser bonzinho, o mínimo é conseguir ser melhor no quadrangular do que foi ano passado. Que eu ia falar que o mínimo era subir. Se conseguisse pelo menos, liderar a campanha todinha, nem liderar a campanha toda, que aí se eu acho que fizesse isso era obrigação passar. Mas passava ali de 8, passava em quarto, quinto, beleza. Passou em quinto lugar, chegou no quadrangular, não passou por um jogo. Mas o time tá melhor, tá não sei o quê. Agora tá em 15º, velho. Não era aceitável o time A piorar. torcida tá com medo de Itabaiana. Como é que isso existe, minha gente? Tá complicado. Os investimentos que foram feitos não justificam o time ter piorado. Até porque se tem mais investimento, o time era para ter melhorado. E assim, Galo falou muito que confia no elenco. Volto a dizer, das contratações. Andrés Robles, péssima estreia. Não vou dizer que é um péssimo jogador, porque ainda não vi muito. Léo Santos jogou, um ano parado dele CA, mas já tá podendo voltar a jogar. João Diogo entrou jogando o jogo. Eu, particularmente, não é implicando com o jogador, não. É meu papel aqui dar o que eu acho e minha opinião crítica. Não tá com físico 100%, certo? Denilson, artilheiro. Gente, o artilheiro da Série C no ano passado não perdeu o gol que perdeu e não consegue fazer gol no Botafogo hoje. Guilherme Santos jogando pra caramba, não consegue jogar hoje. Gabriel Honório ainda joga bem. Mas a gente vê, Gama tá suspenso, a gente vai falar já. Ninguém consegue jogar bem. E assim, é o que eu sempre falo. Até uma frase de VSR. Quando o elenco todo tá mal, a culpa não é individual, minha gente. Alguma coisa tá acontecendo ali. E eu, particularmente, não quero fazer caveira ou cavar buraco, nem nada. Mas eu não vejo um bom trabalho de Márcio Fernandes. Na minha opinião. Faz muito tempo que a gente não vê um estilo de jogo no Botafogo. Assim, o Márcio Fernandes, eu não considero ele culpado nesse momento. Não, também não. Porque realmente a janela não foi espetacular, a gente falou que toda a gestão do Botafogo. E o time realmente melhorou em relação à zaga, porque a zaga realmente estava algo catastrófico. Considera-se que o time não está bem, claramente não está bem, mas pelo menos não está aquele negócio extremamente aberto. Então assim, vamos ver se ele mais uns 2, 3 jogos aí como é que fica. Então, se piorar, próximo jogo talvez ele... Se perder pro Itabaiana é complicado. Mas enfim. Não, mas também ficar trocando de jogador direto não adianta. Porque nesse momento trocar o treinador não é uma opção pro Botafogo. Agora sim, eu gostaria de falar sobre um ponto. Na verdade eu vou puxar aqui um vídeo pra gente ver. Que foi a questão da arbitragem, né? Sim. Que aí a gente tem que falar também. Não foi a causa da derrota do Botafogo. Mas que palhaçada essa arbitragem desse jogo. Primeiro que o árbitro era do Paraná, uma região perto ali do Rio Grande do Sul. Se fosse o contrário, botasse um árbitro de Pernambuco para apitar lá neles, ia dar moída até umas horas. Mas enfim, coisas que a gente passa. Um árbitro totalmente descontrolado, gritando o tempo todo. A gente que estava lá, acredito que vocês também, ouviam direto ele gritando, xingando, se trocando com o jogador. Dando cartão pro Botafogo direto. Não é porque o time daqui da Paraíba não, mas nitidamente ele estava dando cartão mais para os jogadores do Botafogo, pegando pilha o tempo todo. Não sabia controlar o jogo, era impressionante. Dando falta que não dava. A falta que era para dar, ele não marcava. A falta que ele marcava não era falta. E dos dois lados, teve uma falta clara que Henrique Dourado jogou o cara para fora do campo, ele não deu. Não olha, era impressionante. Se a bola tava aqui, ele tava olhando pra lá.
Teve uma falta também do Henrique Dourado, que ele não deu. A gente vai sempre falar de arbitragem, porque a arbitragem brasileira é despreparada num nível que não é, mas não é só um lance capital ali, né? É um jogo inteiro, assim, você fica, meu Deus, o que é esse árbitro? Teve um lance no primeiro tempo que eu tava ao lado de Iago Sarinho, que ele falou, é impressionante, falou pra rádio, né, obviamente, por isso que eu vou falar aqui. Impressionante, parece que a CBF manda os piores árbitros pra cá, mas é verdade, pô. Era assim... É porque o pior árbitro é sempre o próximo. Era impressionante. E não tô falando nem que ele fez isso porque é da região do Caxias, não. É porque é ruim mesmo. Tava um lance nítido na cara dele. Teve um lance que teve 2 lances. Um do Caxias e um do Botafogo. O cara caiu gritando, um de cada lado. O time adversário jogou a bola pra fora pra parar, porque claramente ele tava precisando de atendimento. E ele... perturbado. Inclusive expulsou o Márcio Fernandes. E aí eu queria puxar a coletiva de Márcio Fernandes para mostrar o que ele falou do elenco, que a gente dá de brigar para não cair, que foi o que a gente estava comentando até agora, para mostrar o contexto, e sobre a arbitragem. Acho que o momento que a gente tá fazendo com que o nosso time não tenha essa confiança, porque nós estávamos ganhando o jogo, tranquilo, o jogo estava controlado, né? Mas deixamos a vitória escapar. Em 2 gols de lateral. Tivemos chances para fazer o segundo gol, mas aí é o que eu estou te falando. Aí a gente erra no final. Teve um lance que nós não conseguimos colocar o pé na bola para fazer o gol. Então são coisas que realmente eu encaro que é a situação, que não é possível. Não tem como a gente não acertar um toque daquele. Mas é trabalhar. Eu acho que agora o momento é a gente entrar na realidade. A primeira coisa agora é a gente pensar em não cair. Pensar em fazer pontos para chegar lá. E aí, consequentemente, ganhando dentro do campeonato, a gente pensar em algo mais. A gente está pensando lá na frente e não está conseguindo nada. Olha, eu não costumo falar muito de arbitragem, mas eu posso falar o que foi falado, né? Eu fui até ao árbitro e falei essas palavras. Falei, Paulo, o time dele segurou o jogo todo. Só 6 minutos. Foi desse jeito que eu falei. Ele pegou e me deu o cartão vermelho. Eu falei, eu te desrespeitei em algum momento. Você não pode vir aqui. Eu falei, quer dizer que se eu fosse vir aqui para te cumprimentar, eu poderia. Como o Júnior Rocha foi lá cumprimentar ele. E aí ele não expulsou. Simplesmente porque eu falei isso, ele me expulsou. Então, chega um ponto que a gente não pode falar mais. Nada com eles. Então, sabe, e outra coisa, quando a gente fala, sempre fica a dúvida, será que ele falou isso mesmo? Mas tenho prova. Tem o nosso diretor que estava lá perto, o Mauro, pode comprovar isso que eu falei. Só isso, não vou comentar mais sobre a arbitragem. Segundo o Márcio Fernandes, ele foi apenas falar com o árbitro, questionou uma coisa e foi expulso porque, segundo o árbitro, eu vou achar aqui o nome do árbitro, já. Porque, segundo o árbitro, ele não poderia estar ali no campo. Sendo que o técnico do Caxias foi lá cumprimentar ele. Qual é o critério que tem a arbitragem? Eu vou pesquisar o nome porque eu acho errado, todo respeito, Marcos, você falou, tá, mas eu não concordo em generalizar também. Eu gosto de dar nome aos bois. Não vou dizer que todos os árbitros são ruins, não. Vou pesquisar aqui o nome do que. É só entrar no site da CBF, sair na partida e vai ter o registro da arbitragem da partida. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a arbitragem desse jogo. Não, a arbitragem pra mim, você falou tudo aí sobre a questão das faltas que ele não dava, assim, coisas, aquilo, a arbitragem realmente ruim é quando ela vai interferindo um jogo inteiro e também pros dois lados. O Botafogo, ele se sentiu mais prejudicado nessa partida, reclamou mais, mas você viu, assim, o árbitro perdido na partida inteira. E teve um lance mais assintoso de reclamação, que foi o gol, né? Da questão do impedimento, que não tem VAR na Série C, né? E também não espera que tenha, né? E teve o que eu tenho comentado, tem um lance capital gravado pelo Gabriel, não sei se vai ter como vocês colocar, Gabriel Januário, que era um lance na linha de escanteio. O jogador do Caxias estava segurando a bola para ganhar tempo, chegou o jogador do Botafogo, que eu não lembro o nome, mas chegou chutando a bola, dando bicão, e o jogador do Caxias começou a reclamar com ele, puxando briga. Querendo puxar briga, mas o jogador pra não causar, porque era cair na pilha do jogador do Caxias, o jogador do Botafogo já levantou a mão, não quero confusão, e andando pra trás querendo sair de perto.
Foi o jogador o árbitro chega no meio ele não estava perto da confusão, ele chega depois, como se tivesse desavisado, chega e simplesmente puxa o cartão, nem conversa com ninguém e dá o cartão amarelo para Evandro, que claramente não queria nada, não estava ali para brigar, estava ali para sair, e ele simplesmente já estava erro que ele estava longe do lance. O jogador do Caxias estava segurando a bola, Evandro chuta. Aí, mas ele, então, justamente, é nítido a falta de caráter mesmo, porque o cara simplesmente chega do nada e dá um cartão amarelo para um cara que não tava nem querendo brigar, tava simplesmente tava saindo e não fez nada com o jogador do Caxias. É um ponto bem... E deixar claro aqui de novo, porque a gente não considera que o Botafogo perdeu pela arbitragem. A gente ficou meia hora aqui batendo no Botafogo. O Evandro parece que ele estava sendo caçado assim nesse lance, porque primeiro eu gravei, como eu estava com a câmera que eu peguei emprestada de Marcos, que é muito, eu acho que ela é muito melhor para gravar vídeo de lance de jogo do que é muito boa assim. também. É muito melhor para gravar vídeo, então eu gravei um lance certinho, e gravei o lance do gol também, onde o Evandro chuta e ele pega a bola. Tanto que eu gravando, eu falei, Januário, né? Falei, Janu, ferrou, tem pra fechar aqui, que Evandro chutou a perna dele. Porque o cara gritava, meu irmão. Vocês não escutaram. Mas o cara gritava, eu falei, torou a perna dele no meio. Aí eu fui ver o vídeo e só pegou a bola. Foi justamente isso. E foi exatamente isso que Zé falou. O lance aconteceu ali perto da bandeira do escanteio. Evandro voltou pra área, ficou assim. Ele foi lá e deu o cartão. Eu peguei aqui no GE rapidinho pra ver, ó. Cartão pro Botafogo aos 14 minutos. Aí, com 1 minuto de jogo do segundo tempo, foi o único cartão que teve. Mas a gente viu claramente as faltas. Com 1 minuto de jogo do segundo tempo, cartão pro Botafogo. 4 minutos, cartão pro Caxias. 25 minutos, cartão pro Caxias. 33 minutos, cartão pro Caxias. 49 minutos, cartão pro Botafogo. Então, assim, você vê que nem são tantos, mas são perto um do outro. E ele parava muito o jogo. A arbitragem péssima, horrível. E o primeiro cartão amarelo foi o primeiro cartão amarelo do primeiro tempo. Foi para um jogador do banco do Botafogo. Simplesmente do nada, simplesmente chegou e sai metendo cartão pra cima e pra baixo como se fosse controlar o jogo dessa maneira. Não, cara, eu queria muito achar o nome dele aqui, mas eu não tô conseguindo. Abrindo o site da CBF. Pra travar? As engrenagens já virou um personagem. Já falou da CBF. Os personagens as engrenagens da CBF, aí, o microfone caindo. Vê se tu acha aí, Marcos. Mas enfim, mais uma coisa, pra finalizar o Botafogo agora, que eu acho que a gente já falou bastante. Só pra finalizar sobre essa coletiva, eu acho problemático as falas, nem a fala, mas assim, o jeito que se portou o Márcio Fernandes. Foi muito direto, mas assim, é problemático ele falar que foi um absurdo levar o gol do jeito que levou, com saída do lateral. Ele falou com essas palavras. Que agora a luta agora tem que focar em não cair. Eu acho isso bem... Não, aí como eu disse, problemático. Porque assim, mostra... Eu discordo um pouco aí. Não sei se cria, mas assim, um clima... Pode-se gerar um clima tenso dentro do elenco. E, enfim... Não, acho que ele mostrou a realidade do que é hoje. O Botafogo ele tem que cair na real. Hoje, o Botafogo, a primeira coisa que ele tem que pensar é não cair. Ele falou isso. Isso que foi isso que ele falou sobre não cair. Ele falou, a primeira coisa que ele tem que focar é não cair. Vocês ficam botando a gente lá em cima, a gente tem que... O foco do Botafogo hoje é não cair. O Eric Júnior, o que ele falou também sobre a parte psicológica, que ele afirmou que os jogadores estavam desmotivados, né? Que era uma questão psicológica também. Ele falou sobre isso. Então eu acho, assim, não tô culpando, tô falando que ele tá errado. Eu tô falando que expõe o problema e é grave essa fala. Se eu chegar aqui, tu chega pra mim e fala, pô, tô com vontade de fazer o programa de hoje. E eu começo o programa falando, vamos embora aqui com o Marcos que tá desmotivado hoje. É complicado. Não, isso realmente, eu tô falando sobre a questão de falar que vai brigar pra não cair, ele podia não falar, a gente sabe que eu queria mostrar aqui que eu falei das engrenagens que saem da CBF. Olha aqui pra câmera aqui, ó, tá aparecendo aí, Matheus? Eu mostro. A gente sempre arrumando motivo pra falar da CBF.
Um ótimo trabalho da minha Confederação Brasileira de Futebol. Nunca critiquei, agora eu tô desfocado. Voltei. Tá focando? A pessoa abre aqui pra ver, não dá. Mas enfim, acho que é isso, né? Sou o Botafogo. Seu Botafogo. Sobre os LED. Só os LED aqui. Vamos falar também sobre a nova iluminação do Almeidão, né? Acho que eu não vou me jogar como fotógrafo, não. Acho que Diego, que já é nosso fotógrafo há mais tempo, pode falar ainda mais com isso. Melhorou, Zé? Melhorou 1000%. 1000%. Até porque quando a gente faz as fotos e depois tem que ter o tratamento, a gente vê nítido os buracos de iluminação. Um canto fica iluminado e outro não. Agora não, agora tá bem iluminado. E uma coisa que eu achei muito curioso, quando a gente entrou, já tava achando massa, né? Cheguei lá, já tava bem iluminado. Mas depois quando chegou eles falam, não, agora vai ligar, e eu já tá ligado. Aí quando ele aperta o botão que chega, dói um pouco. Eu tenho uma crítica então. Só pra criticar. Critique. Rapaz, eu vi a hora, eu falei, rapaz, se eu tiver epilepsia, eu vou descobrir agora. Porque não, eles quiseram mostrar. Da piscada, eles meu patrão. queriam mostrar. Não tem crítica, não. Realmente a iluminação tá Mas ótima. ainda bem que eles... Mas foi muita piscada, mas pô. Eu tava vendo a hora ficar doido, sendo mesmo. Eu tava mas ali é perturbado. pra mostrar quando o time da casa vencer, né? Ainda bem que eles testaram antes porque senão, se eles fossem testar no final, não ia dar muito certo. E assim, a iluminação ela tá muito boa e mesmo assim vê que talvez não esteja no que eles pensaram inicialmente, né? Porque aquele negócio que você falou, das beiradas tá um pouco mais escuro assim, mas no campo você realmente tá bem perfeito. Campo, assim, ainda falta só o belo brilhar. Eu sempre falei aqui sobre a questão da minha visão, que eu só não uso óculos porque eu não quero, porque eu preciso. Mas eu fiquei impressionado eu preciso usar óculos, mas eu não uso. Eu parcialmente, eu já vejo um lado escuro. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado que eu tava... Aí é brincadeira. Eu consegui... Não, de novo, eu já expliquei. Já ficou mil vezes. Eu só quero concluir aqui que eu fiquei impressionado que eu consegui ver o outro lado do campo com perfeição. Saiu o gol lá, eu falei, eu consegui ver o gol daqui. Não, teve um jogo de noite e, tipo, a gente sempre fica a gente pega das 4 até às 6, né, lá, e já começa a escurecer, mas a gente a gente cobriu um jogo à noite no Almeidão. Tipo, não teve nenhuma deficiência pra gente que está trabalhando. Realmente a iluminação ficou muito boa. Um último ponto pra finalizar sobre o Belo, tá? Que a gente faltou só o lado de sol, que tá um pouco ainda tá escuro. É porque não tem Mas eu acho que a também marquise ela não é completa do outro lado, né? Eu acho que apesar disso também ficou esse efeito porque a luz está mais forte pro campo. Uhum. Quando era menos forte, né, pro campo, aí dava para ver melhor a iluminação, mas eu acho que é normal. Só para finalizar, ajustes, né? O atacante Rodrigo Alves teve uma concussão leve. Agora no caso, segunda-feira, hoje pra gente, né? Dia 16 de junho. 16 de junho. Sim. Ninguém confirmou, fiquei com medo. Não, porque o negócio de data é coisa que tá confirmando consigo. Hoje, dia 16 de junho, durante o treino, ele teve um choque com outro atleta do Botafogo. Informação da assessoria do Botafogo, né? Mas tá bem, está recuperado, não teve fraturas. Levou 2 pontos na cabeça. E vai ter que passar pelo protocolo agora, né? E se puder dar esses 2 pontos pro Botafogo é bom. Mas enfim. Vamos falar de Souza. Bora. Tá difícil, né? Você tava lá, né? Estava lá, inclusive tem a Pernambuco. Reportagem feita pelo meu companheiro também, estava lá, Ítalo Vieira. Vamos rodar aí um pouco diferente dessa vez. De um olhar diferente, né, Zé? Um olhar mais pra trás, um olhar único. Mais aéreo. E era neste clima que o Souza iria tentar se recuperar, engatar a segunda vitória seguida contra os líderes do grupo. Dessa vez contra o líder e melhor time da Série D inteira, o Santa Cruz, dentro do Arruda, com quase 17 mil pessoas em êxtase para empurrar o Santa Cruz rumo a mais uma vitória na Dezona. O Souza vinha de uma importante vitória contra o América de Natal, dentro do Marizão, e uma possível vitória iria reacender a chama de esperança rumo à classificação para a próxima fase.
Mas logo no primeiro ataque, o Santa já mostrou suas credenciais. Por pouco, Galhardo não abre o placar de cabeça. A bola passa raspando a trave de Bruno Fuso. E após muita pressão do Santa, no minuto 11, Herbert Christian derruba Thiago Galhardo na área. Pênalti para o Santinha. Na cobrança, ele mesmo, Thiago Galhardo, camisa 9 do Santa, desloca Bruno Fuso e marca o primeiro do Santa Cruz dentro do Arruda. Santa Cruz 1, Souza 0. Bobeada da zaga Coral, o Souza teve a chance de marcar. Ian Augusto perde um gol sem goleiro, a bola bate na trave. E como bem sabem, quem não faz leva. Na sequência do lance, Thiaguinho, atacante do Santa Cruz, amplia. Agora o Santa estava com 2, o Souza com 0, ainda aos 22 minutos do primeiro tempo. E para ser sincero, tirando o lance de Ian Augusto perdido, foi difícil achar lances do Souza para colocar na reportagem. O Santa matou o confronto no primeiro tempo com 20 minutos. Final de jogo, 2-0 Santa. Fala pessoal do futebol da Paraíba, Ítalo Vieira aqui, diretamente do estádio do Arruda. Não como vocês já estão acostumados a ver a gente dentro do campo, não teve problemas no credenciamento aqui com a Federação de Pernambuco, mas o importante é que estamos aqui no Arruda, né? O Souza acabou de ser derrotado pela Cobra Coral, pelo tricolor pernambucano, o Santa Cruz. O jogo começou com o Santa Cruz pressionando. Logo aos 13 minutos, o Herbert Christian fez um pênalti, derrubou o Thiago Galhardo dentro da área e acabou resultando no gol do Santa Cruz. Thiago Galhardo de pênalti abriu o placar aos 13 minutos. Logo após, alguns minutos, o Souza teve uma grande chance com o Ian Augusto, que aproveitou, o Luiz Henrique no caso aproveitou uma bobeira da zaga do Santa Cruz, tocou para o Ian Augusto, que carimbou a trave sem goleiro. Foi o principal ataque do Souza no jogo, algo até inacreditável, a gente pode dizer assim, esse gol que o Ian Augusto acabou perdendo. Logo após, 1 minuto depois desse gol perdido, o Santa ampliou com o Thiaguinho e esse foi o último gol da partida, 2-0 pro Santinha, né, aqui no estádio do Arruda. O próximo jogo do Dino vai ser contra o Horizonte no dia 29 de junho, num sábado. O Souza agora tem a missão quase que impossível de classificar para a próxima fase da Série D e vai contar muito com o mando de campo. Esse jogo contra o Horizonte vai ser no Marizão e a tendência, né, é que a torcida vá apoiar na medida do possível para tentar fazer o Souza sonhar numa possível classificação para a próxima fase, que está muito improvável que aconteça. Rapaz, não deu pra entrar não, filho. Não, a gente teve alguns probleminhas aí, mas conseguimos ainda acompanhar a partida ali do estádio do Arruda. Foi aconteceu. Não, o que aconteceu é que a gente acabou não tendo a permissão para entrar em campo ali, mas não vai acontecer da próxima vez. Enfim. Querem barrar o futebol da Paraíba. Liberdade. Enfim, 2-0 para o Santa Cruz, para o Santinha. Os 2 gols no primeiro tempo, né? Sim, Com gol do grandíssimo, o maior jogador de todos os tempos, Thiago Galhardo, segundo ele mesmo. de pênalti, porque de novo o Souza cometendo erro ali, gerando pênalti. Normal. Depois Thiaguinho fez o gol e teve um gol, assim, perdido que... Inacreditável do Ian Antes do segundo gol. Antes do 2-1. E aí, a gente sempre fala aqui, sempre que vai falar do Souza, a gente vai falar de erros crassos, né? Que é algo que está recorrente do Souza, dos mais diversos jogadores. Sempre tem algum erro individual bizarro na partida. Nesse caso foi o gol perdido do Ian Augusto e o pênalti cometido também pelo Herbert Christian. A desorganização do Souza tá complicada, né? Não teve perigo. Contra o Santa Cruz, que é o atual líder da Série D. O Souza ele já estava lascado antes, né? Esse jogo contra o Santa Cruz era um jogo que já não tinha muito o que fazer, porque você está enfrentando um time que tá ganhando todo mundo, né? Querendo ou não, acho que agora a gente ficar batendo já bateu tanto, né, ficar batendo em cachorro morto, com todo respeito ao Souza, mas não tem coisa a dizer, não. Acho que não tem ninguém com perspectiva que o Souza vai conseguir o Souza ele esse acesso. Já não tem mais chance.
Ou ainda Não, tem? ele tá. É porque assim. Não, tem mais... Matematicamente é diferente de esportivamente. É porque vamos voltar para a mesma questão que a gente já tinha falado da Série C, a nota de corte. A nota de corte na Série D, nesse grupo A3, normalmente ele tem sido ali de 22, 23 pontos. Certo. Acontece de passar por menos. Ano passado passou com 18. Mas esse ano eu acho difícil passar com 18, porque o quarto colocado Ferroviário já está com 12. Ou seja, muito difícil. A nota de corte normalmente fica entre 22 e 23. O Souza, se ele vencer todas as partidas até o final, são 5, se não me engano, ele chega até no máximo 22 pontos. Ou seja, ele tem que ganhar todas, se transformar no que nunca foi nessa Série D, e ainda o assim Ferroviário chegar... perder São todas. 14 rodadas, certo? Então Sim. faltam 5. Então, o Souza ele pode chegar até 22 pontos. O Souza é o atual lanterna da competição, com 7 pontos. Atrás do Horizonte. Porém, as próximas partidas é contra o Horizonte, que está a 1 ponto acima dele, que em tese era um time pior que o do Souza, mas ao desenrolar da temporada a gente viu que na prática isso não aconteceu. Depois pega o 13, Ferroviário, Central e o Santa Cruz de Natal. Dá pra ganhar todos os jogos? Dá, mas mesmo assim fica dependendo do resultado dos outros. Você tem que ganhar todos, e eu acho, não sei se dá pra ganhar todos não, né? Porque o Souza ele não tá ganhando. Ele venceu A gente tá tem que ser realista desorganizado. também. Não adianta a gente acreditar no impossível só por achismo. E o eu próprio não vim pra cá Souza. pra achar. E o próprio Souza ele jogou a toalha já, né? O Adondo já falou que o objetivo agora é tentar encerrar a Série D de uma forma digna, porque ele sabe, a chance do Souza já é, algumas rodadas já é mínima, mesmo com a vitória contra a América de Natal, o time continua com essa chance. Mas eu tô vendo aqui, Marcos, vamos lá. O Central tá com 17 pontos. Aí o América ainda joga, não jogou ainda, E tá o com Ferro- 8 jogos. E o Ferroviário também. O Ferroviário tá com 8 jogos. É América e Ferroviário? Não sei. Acho que é. A América Então Acho que não é. vai ter. Se o América ganhar, vai pra 20, o Ferroviário continua com 12. Aí fica 9. 5 vezes 3, 15. 15 mais 7. 22, né? 22, isso que eu falei, são 22. Do Santa Cruz já não passa. Né? Do Central basta 5 pontos, ou seja, uma vitória e 2 empates. Antes de enfrentar o Souza, já passa. Se o América ganhar contra o Ferroviário, baixa 2 pontos. E o Ferroviário precisa de 10, né? Pra conseguir. Mas enfim, de 10 pontos no caso. Ou seja, se o Ferroviário embalar em 3 vitórias e um empate, já era pro Souza. Já era. O time, por isso que eu falei, o Souza ele tá buscando terminar de forma digna a Série D, porque ele sabe que a chance de conseguir alguma coisa é mínima. O prejuízo já foi. E eu ainda acredito que essa sequência de 4 jogos, que a gente falou aqui, dos 4 jogos seguidos contra a Santa Cruz Não e vai ganhar América... todos. Não, já teve. Não, tô falando dos outros. Mas essa Você tá sequência... falando do Santa Cruz Natal, foi mal. Essa sequência contra o Santa Cruz e o América, que teve agora, pra mim ainda saiu no lucro. Porque eu esperava 4 derrotas. O time ainda ganhou um. Ganhou um. Eu esperava 4 jogo derrotas. também, 4 da tarde, Já- um som de Souza. Que o senhor Aldeone é esperto também. Pra mim ainda Se saiu ele- no lucro ter vencido isso. Pra mim a expectativa era de 4 derrotas, o time já é eliminado. Hoje ele tá praticamente eliminado, mas não morto ainda, né? Tá em estado terminal, Tá digamos morrendo. assim. Que é isso? Ele gosta não, mas ele gosta muito de falar, tem 2 enterrados lá em Campina Grande, sempre quando ele passa, então ele também gosta de, tem que aprender Inclusive é a impressionante receber. porque essa vitória do Souza aconteceu justamente depois do presidente do Campinense provocar, né? Foi. O time não ganha nunca. Aí o presidente do Campinense provoca, aí Souza ganha para Doni responder. Tem que começar a Quem ganhar. gosta da treta aqui, né? Tá gostando. Mas enfim, além da desorganização do Souza, eu queria falar sobre esse lance de Augusto, falar mais aprofundado, a gente falou aqui por cima, que pra mim mostra muito duas coisas. Primeiro, a insuficiência, a incompetência no sentido de não conseguir fazer, mas enfim, não era nem incompetência a palavra que eu ia usar, mas enfim, a incompetência do Souza de conseguir fazer gol, né? Ali não pode. Aquele Aquele lance não representa, pra mim, a Série D do Souza até agora. O Luiz Henrique, que na minha opinião foi o único destaque
do Souza. Tem um Bruno Fusso também, mas o pobre, a defesa tá Sim, nessa 100% partida organizada. eu também considero muito a partida do zagueiro Marcelo, do Souza. Sim. Mas também o Luiz Henrique ele já tem sido esse único cara, assim, digamos, do ataque que tá. E ele, o Diego Ceará tá marcando gol de vez em quando. Na partida que a gente fez contra o... Que a gente foi cobrir contra o América do Natal, que tava aí você percebia... A gente percebia isso. Eu não participei do giro, não comentei, mas agora eu acho que vale até comentar, que a gente fez na Arena da Ajuda, né? Sim. A discrepância, desde do aquecimento, eu tava falando isso pra Marcos. Falei, pô, Marcos, queria ir amanhã no giro pra poder falar. E você não falou o que eu falei. Eu não lembro disso. A diferença da intensidade, cara. Ah, sim, teve isso, realmente. No aquecimento, você percebia a diferença dos caras. Era gritante. Durante o jogo, acho que com 10 minutos de jogo, eu falei, pô, não dá. Luiz Henrique jogando muito, como acabou acontecendo esse lance daí. Luiz Henrique carregou a bola, rolou pra ele, era só chutar. Ele chutou no travessão. E teve. Gol livre. E Você teve outros falou lances de- que ele puxou, ele meteu bola na trave também. Você durante a falou do partida. Diego Ceará, mas o Diego Ceará também perdeu muito gol. Também. É porque ele tá marcando uns gols, marcou contra o América um golaço, né? E marcou contra o Ferroviário. É por isso considera-se ainda, né? Mas realmente não tá no nível talvez esperado dele. E um ponto que eu ia falar quando eu tava falando do Botafogo, eu acabei esquecendo. Que eu percebi essa diferença gigantesca. A gente terminou o jogo, eu vi os jogadores voltando e correndo do lado pro outro. Falei, Marcos, que molesta é isso? Vai ter jogo de novo? Aí ele fez, não, pô, desaquecimento. Tem que fazer depois da partida, alguns times fazem. Da Cara, 13 faz, eu vi isso, eu falei, tá explicada a diferença de intensidade. É. E assim, aí falando do futebol do estado em geral, a gente vê isso no estado do lado, que é o estado de Natal, que tem um time na Série C, que é o ABC, e um time na Série D, e já tem essa diferença gritante, que com todo respeito de estrutura, o futebol de lá, por mais que os times não estejam bem, a diferença é enorme, de tamanho de torcida, enfim, de tudo. O próprio ABC, o ABC tem estádio próprio. Isso aqui não existe nunca na cabeça da gente no futebol paraibano. Embora o Marizão é do Souza, porque só tem ele lá, né? Mas o estádio é da prefeitura. Não, justamente. É custeado O ABC pela prefeitura. tem o estádio deles. Eles A custeiam o diferença seu do próprio trabalho. estádio. Pô, quem é o time mais estruturado daqui da Paraíba? O O Botafogo. Botafogo agora com a SAF, né? E o Serra Branca. Não, mas, enfim, é o Botafogo de tradição também. A gente não tem um trabalho que um time de Série D em Natal faz, que é desaquecimento. Que eu não conhecia, confesso que eu não Eu já vi conhecia. o 13 fazendo no Paraibana, porque eu não tenho mais ido nos jogos do 13 no Amigão, né? Por alguns problemas que a gente teve com o credenciamento e tal, mas no Paraibana eu vi eles fazendo. Assim, é gritante a diferença. Mas realmente o Botafogo eu nunca vi fazer. O Souza também, com os jogos que eu fui, não vi. Enfim, o Souza não sei nem o que falar direito, porque É o que eu tava... largado, assim, na que a Série gente D. já falou diversas vezes, a desorganização, que era de um time que não tinha desorganização. A gente elogiava e apontava sempre o Souza como um dos times a disputarem os campeonatos que participassem, a ganhar o Paraibano, porque era um time que era organizado. Não tinha grandes nomes, tem os nomes que já são reconhecidos lá no Souza, mas era um time organizado, que tinha uma proposta de jogo, que tinha uma inteligência emocional. Só que agora é um time que não cria o ataque. Fica o atacante em destaque, que é o Luiz Henrique, né? Ele que tem que puxar. Os jogadores perdem gols. Tem gente que criticou o Luiz Henrique, torcedores, jornalistas também. Na minha opinião, ele joga muito bem e jogou muito bem. Foi. Porque ele tem negócio, Deixa ele a opinião fez, aqui no comentário. só fez um gol até aqui na Série D, mas pô, olha com que o ataque Bora tá fazer o do corte, lado. bora fazer o corte. O Luiz Joga Henrique, muito. Ele tem um gol até aqui desde que voltou pro Souza, beleza. Mas se for ver, o time do Souza não tá ajudando ele a fazer esses gols. E- Ele tá criando, ele tá Você correndo, fazer um ele tá... gol num time que tem um saldo de menos 3, Mas, Justamente. e a resposta é muito o que eles falam. A gente já ganhou o Paraibano. Já ganhou o Paraibano, a gente ganhou o Paraibano, então fica isso. Parece que o time já ganhou o Paraibano, não tem mais o que fazer esse ano. eu fiz uma análise, um caso mesmo, eu tava analisando assim, e eu tô com mais uma teoria que eu venho criando. Pronto, é isso mesmo. Tipo, é diferente do Botafogo. Os jogadores estão meio, não desmotivados, mas estão sem confiança. Do Souza não é que eles estão desmotivados. É porque eles não têm mais, parece que eles não têm mais ambição. Não tem mais ambição Foi esse muito ano. que Bruno Fusso falou, né? Mais de uma vez. O Fuso falou, o Aldeone confirmou. Com o Diá também não deu liga.
Mas e é uma enfim, coisa que eles mesmos sabem. é um perigo essa hegemonia do Souza, que a gente fala muito, ficar só no estadual, e é a mesma coisa do Botafogo. Vai se acomodando, uma hora cai, filho. Uma hora, acho que isso não é surpresa pra ninguém, em algum momento o Souza não vai mais ganhar o Paraibano. Ele não vai empancar 10 títulos seguidos. É exemplo do Isso não vai acontecer, tá? É exemplo do próprio Campinense. Há 2 anos atrás eles fizeram um bicampeonato paraibano e há 2 anos depois está. 3 anos sem O 13 sem divisão. Bateu o Souza e hoje em dia tá sem calendário, gente. Ano que vem. E foi o que eu falei no último giro. O Souza, enquanto ele não sair da Série D, ele vai estar sempre nesse calabouço que é a Série D de se você fizer um planejamento ruim assim, um planejamentozinho é um pouquinho mais errado. Deu azar no planejamento do ano seguinte. Digamos que o Souza deu azar no planejamento do Paraibano do ano que vem. Fez uma campanha ruim. Não vai no ano seguinte sem calendário, filho. A Série D é esse eterno calabouço aí. O único jeito do Souza subir, dar o próximo passo e se firmar de verdade é subindo pra Série C. E é exatamente o que eu tô falando. Se tem a hegemonia, que é o Souza no Paraibano, se tem uma geração de ídolos no Souza que entram para a história do futebol paraibano, eu tenho certeza que daqui a 10, 25 anos, a gente vai olhar para trás e falar, pô, Diego Ceará, lembra dele, artilheiro, Bruno fez Fuso. o que fez, né, no Campinense e também no Souza, artilheiro seguido, né? Do Paraibano. bi-artilheiro e bicampeão. Quem mais, meu Deus? Bruno Fuso, Wesley Wesley Moura, e não, até Ian Augusto. lateral. O Iranilson. Irã. Pô, esses caras são ídolos do Souza e vão entrar pro futebol paraibano. O problema é se acomodar. Porque tem que subir. Não tô falando, eu sei que, como eu sempre falo aqui, a Série D eu considero um crime futebolístico. É uma aberração o formato da Série D. É cruel, é absurdo você ter 64 times, 4 sobem, você fala por 60, tchau. Mas quem comanda o futebol brasileiro não se importa com o futebol, tampouco com o futebol de Série D. É A, B E olha lá. e o resto. E Mundial de Clubes. Até por isso, isso foi muito falado pro Galo, da questão das transferências que não conseguiu, por falta de credibilidade também. Enfim, mas já foi. Mas eu fico com essa preocupação do Souza, que uma hora não vai ganhar o Paraibano, talvez em alguma temporada não consiga e caia. A gente tá vendo uma história linda que tá se criando CT. São o quê? 6 anos tendo calendário? Mas uma hora essa conta vai pesar, né? É a virada de chave que puxando pro Fortaleza teve. Eles ganharam a Série C, subiram para B, ganharam conseguiram subir para a Série A e na Série A se firmaram até agora ser o time que hoje em dia. E tipo, com o trabalho, souberam escolher um técnico, que é o diferencial do Fortaleza para outros times. E hoje em dia, tipo, um time que até menos de 10 anos estava disputando Série C, hoje em dia está disputando Libertadores, passando para as oitavas. Mas, tipo, a gente não vê que os times fazem isso aqui. Tipo, você pode ver o Souza mesmo. O Souza poderia ter sido o ano do Souza. Ganhamos um bicampeonato. O Souza ele não vai subir, tá claro isso. Não. Ele já falou aqui que é milagre. E cada partida que passa que ele vai perdendo vai se tornando mais milagre ainda a necessidade para... Tem que jogar todos os jogos no Marizão de 3 horas da tarde. Não vai subir o Souza. Vai de novo o Paraibano que vem. Eu acredito no potencial do Souza de montar um time bom de novo pro Paraibano do ano que vem. Continuar da mesma forma, assim, de fazer um ótimo Paraibano. Até pode ter ser campeão novamente. Mas tem que chegar no momento da Série D e dizer, vamos ter que subir. Porque é aquilo que eu falei, você não pode dar só pro azar estando na Série D. É um planejamentozinho um pouquinho mais errado ali, seu clube acaba, seu clube entra no limbo que o Campinense entrou, no limbo que o 13 tá para entrar, no limbo que o Alto Esporte já entrou há décadas. O Souza ele não pode vacilar. O Souza ele tem que, o único jeito de se firmar é subindo. O Botafogo ele se firmou como o único clube da Paraíba até o calendário garantido, porque ele subiu para a Série C e se firmou na Série C. O Souza ele tem que se firmar dessa forma também. Cara, é assim, até baixei a voz aqui, tristeza, mas é triste o quão nivelado por baixo é o futebol desse estado. Porque o ápice que se tem na Paraíba é um time da 3ª divisão. Mas já é assim há muito tempo, né? Então.
E já é assim há muito tempo, e a gente está discutindo hoje a possibilidade desse time, que quando tá para melhorar, tem possibilidade de cair. E eles só disputam. É uma coisa que a gente tá vendo, que eles só disputam entre a gente aqui da Paraíba. A competição é contra a gente. Quando a gente sai para competir com outros times de fora, a gente não tem comparação. A gente... Então... Tem virado tradição. O time pode até ganhar aqui, mas quando chegar para fora, apanha. Enfim, tem mais consideração sobre alguma coisa? Acho que a gente já falou bastante já sobre, porque o Souza não tem nem muito o que falar, assim. Todo jogo é a mesma coisa. E o 13? E o 13, era o que eu ia O 13 comentar. vai jogar, Tem chance teve o jogo adiado contra o Santa Cruz de Natal, vai jogar no feriado na quinta-feira, 3 horas da tarde aí também. É porque Campina Grande é um pouquinho mais fresquinha assim o clima, né? Então, Não, mas faz sol. Se ele ganhar esse jogo, faz sol. se o 13 ganhar esse jogo que tem contra o Santa Cruz e o Ferroviário perder contra o América de Natal, ele vai ficar com a mesma quantidade de pontos que o Ferroviário. Então, é porque aquilo, o 13 a gente sempre falou, o 13 não é pontuação, é desempenho. É o time mostrar a que veio na competição para conseguir essa vaga. Até porque é uma situação que a gente sempre fala aqui, vida ou morte. Mas é uma coisa diferente que do Souza, do 3, é porque ele consegue um resultado. O Souza não consegue resultado. Ele é uma desorganização, mas ele quando vai jogar contra times que eles podem pontuar, eles pontuam. E tem missão de treinador, troca de treinador direto, o presidente renuncia, mas vai ficar. Se o 13 ganhar do Santa Cruz de Natal, vamos tentar prever aqui. 13 ganha do Santa Cruz de Natal, vai a 12, não é isso? Vai a 12. Aí, vamos imaginar que o Ferroviário perde pro América. É porque esse jogo do América e Ferroviário é hoje, 8 horas da noite, que a gente tá gravando. Ou seja, quando sair esse vídeo, já teve esse resultado do jogo. Vamos imaginar que hoje o América ganha 20, vai a 20 o América. Vai 17, 16. Ué. Não tá com 17 pontos? O América? Ou é o Central? Confundi. Não, o Central tá com 17. Ah, tá. Desculpa. Tá. O Ferroviário empata em pontos com 13. Ou melhor, o 13 empata com o Ferroviário, caso isso aconteça, né? O 13 ganha e o Ferroviário perde. Sim. Depois é Ferroviário e 13, confronto direto. Aí o 13 ganha. Souza e 13. É porque depois a gente passa um tanto tempo analisando a situação de quem já tá lascado, que é o Souza. E a gente tá falando só de vitória. Aí vai um time, talvez ele ganhe uma, mas perde a outra. Não é. Se o 13 embalar Santa Cruz, Ferroviário. Não, o 13 ele tem todas as chances ainda. Se o 13 embalar 4 vitórias seguidas, pega o América e o Santa Cruz já classificados, mas de boa. Eu acho que ainda. O 13 ainda pode sonhar. É diferente. O 13, ele está totalmente vivo. A questão é a gente confiar que ele vai vencer esses jogos. E uma coisa do 13 é que ele precisa confiar ele precisa fazer os resultados dele, e ele não precisa de resultado que os outros percam todos os jogos, porque ele vai pegar confronto direto contra o Ferroviário, o Santa Cruz. São jogos que ele, se ele fazer o papel de casa, ele distancia desses clubes. O problema é confiar, o que a gente tá falando, confiar nesse. Nos trancos e barrancos mesmo, do jeito que tá indo, buscar se classificar, mesmo que seja em quarto, no saldo de gol. E no mata-mata tentar se transformar. Porque o que a gente tem visto do 13 é um time que não convence em nenhum momento nessa Série D. E que vai buscar a vaga desse jeito aí para tentar se transformar. Eu já tô imaginando essa frase de o Eric sendo cortada. Aí botando assim, um 13 anos pelo mundo. Eu gosto das postagens dele. Postando assim, todos duvidaram. A mídia criticou. Aí Marcos falando, não convenceu em nada. E o 13... Aí eu lhe pergunto, o 13 convenceu alguma coisa até aqui no ano de 2025? Não, mas uma coisa não com a outra. Não convenceu em nada, em nenhum momento. Mas eu concordo. E corre o risco, né, do centenário ser o centenada, né? O 13, novamente, a gente sempre vai bater nessa tecla aqui do ano do centenário. O 13, sempre de forma lamentável, demitindo treinador e trocando. Vai entrar agora o William Di Matia. Esperar que ele faça um milagre nesse jogo aí, porque o 13 está desde o início do ano esperando algum treinador entrar e fazer milagre. Marcos, sabe o que eu acho que tá faltando? Pegar esses 4 jogos, falar assim, 1 milhão por jogo. 1 milhão os 4 jogos, pra vocês ganharem esses 4 jogos. Então onde é que vai tirar esse milhão? Mas funciona, não funcionou pro Botafogo. Só se me... Da onde que o 13 vai tirar esse milhão, amigo? Calma aí. Vocês não entenderam a piada que eu fiz.
Vamos pegar emprestado com Foi o vocês bicho que do o Botafogo Botafogo. fez. Funciona, pô. Então, totalmente Pega errado. emprestado, o que o Botafogo não usou. Fala, ó, empresta aí, já que vocês não vão precisar gastar. Aí paga. Eu acho incrível porque eu nunca vi pedreiro receber bônus porque a casa que ele tá construindo não caiu, né? Mas no futebol isso A gente acontece. esqueceu de falar sobre isso, inclusive, do Botafogo, mas enfim. Acontece. É isso, né? Podemos encerrar? Podemos. Foi Muito bom estar bastante com vocês, mais uma vez. É uma honra. Caia não, meu Caia filho. não. Ó, pra você que acompanhou, seja na TV Diário do Sertão, ou também no YouTube, deixa o like, compartilha, manda pros amigos, fala ó, a besteira que estão falando aqui. Chama o povo pra assistir junto na TV de novo. Enfim, é isso. Obrigado. Sigam o Futebol da Paraíba em todas as redes sociais. Também Diego Cordeiro. Marcos Eric. Eric Júnior. Eric Mudar esse Júnior. Instagram, meu irmão. Marcos Eric Júnior, Gustavo Cruz. Enfim, valeu.